A oração respondida. Você já teve uma oração respondida? O que os homens não dariam apenas para ter certeza de que, quando orarem, algo definitivo aconteceria? Por esta razão, eu gostaria de ter um pouco de tempo para ver por que é que algumas orações são respondidas e algumas aparentemente caem em solo seco. Quando orares, acredite que já recebeu, e então receberá. Acreditar que já recebeu é a condição imposta ao homem. A menos que acreditemos que já recebemos, nossa oração não será respondida. Uma oração respondida implica que algo é feito em consequência da oração que, de outra forma, não seria feito. Portanto, aquele que ora é a fonte da oração, a mente direcionadora e aquele que concede a oração. Tal responsabilidade que o homem se recusa a assumir, pela responsabilidade que parece, é o pesadelo invisível da humanidade. Todo o mundo natural é construído sobre a lei. No entanto, entre a oração e a sua resposta não vemos tal relação. Sentimos que Deus pode responder ou ignorar nossa oração, que nossa oração pode atingir a marca ou pode perdê-la. A mente ainda não está disposta a admitir que Deus se submete às suas próprias leis. Quantas pessoas acreditam que existe entre a oração e a sua resposta uma relação de causa e efeito? Vamos dar uma olhada nos meios empregados para curar os 10 leprosos, como relatado no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. O que nos impressiona nesta história é o método que foi usado para elevar sua fé à intensidade necessária. Foi-nos dito que os 10 leprosos apelaram a Jesus para ter misericórdia deles, isto é, para curá-los. Jesus ordenou-lhes que fossem mostrar-se aos sacerdotes, e à medida que foram purificados. A lei mosaica exigia que, quando um leproso se recuperasse de sua doença, ele se mostrasse ao sacerdote para obter um certificado de saúde restaurada. Jesus impôs um teste sobre a fé dos leprosos e forneceu um meio pelo qual sua fé poderia ser elevada à sua potência total. Se os leprosos recusassem a ir, eles não tinham fé e, portanto, não poderiam ser curados. Mas, se eles o obedecessem, a plena realização do que sua jornada implicava quebraria em suas mentes como eles foram e esses pensamentos dinâmicos iriam curá-los. Assim, nós lemos: enquanto foram purificados. Você, sem nenhuma dúvida, ouviu frequentemente as palavras desse velho hino: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Eu mesmo, tive essa convicção através da experiência, sendo levado a meditar sobre a natureza da oração. Acredito na prática e filosofia do que os homens chamam de oração, mas nem tudo que recebe esse nome é realmente oração. A oração é a elevação da mente para aquilo que procuramos. A primeira palavra de correção é sempre surgir. Levante sempre a mente para aquilo que procuramos. Isto é feito facilmente assumindo o sentimento do desejo cumprido. Como você se sentiria se sua oração fosse respondida? Bem, assuma esse sentimento até que você experimente em imaginação o que você experimentaria na realidade se sua oração fosse respondida. Oração significa entrar em ação mentalmente. Significa manter a atenção na ideia do desejo cumprido até preencher a mente e afastar todas as outras ideias da consciência. Esta afirmação de que a oração significa entrar em ação mentalmente e manter a atenção na ideia do desejo cumprido até que preencha a mente e afasta todas as outras ideias da consciência, não significa que a oração é um esforço mental, um ato de vontade. Pelo contrário, a oração deve ser contrastada com um ato de vontade.
Oração é uma rendição. Significa abandonar-se ao sentimento do desejo cumprido. Se a oração não traz nenhuma resposta, há algo de errado com a oração, e a culpa está geralmente em muito esforço. A confusão séria surge na medida em que os homens identificam o estado de oração com um ato de vontade, em vez de contrastá-la com um ato de vontade. A regra soberana é não fazer nenhum esforço, e se isso for observado, você vai cair intuitivamente na atitude correta. Criatividade não é um ato de vontade, mas uma receptividade mais profunda, uma susceptibilidade mais aguda. A aceitação do fim, a aceitação da oração respondida, encontra os meios para a sua realização. Sinta-se no estado da oração respondida até que o estado encha a mente e multiplique todos os outros estados fora de sua consciência. O que devemos trabalhar não é o desenvolvimento da vontade, mas a educação da imaginação e a fixação da atenção. A oração consegue evitar o conflito. A oração é acima de tudo fácil. Seu maior inimigo é o esforço. O poderoso se rende totalmente só àquilo que é mais gentil. A riqueza do céu não pode ser aproveitada por uma vontade forte, mas entrega-se, um dom gratuito, que é dado por Deus, através das linhas de menos resistência espiritual, assim como de menos força física. Devemos agir sob a suposição de que já possuímos o que desejamos, pois tudo o que desejamos já está presente dentro de nós. Só espera ser reivindicado. O que deve ser reivindicado é uma condição necessária pela qual realizamos os nossos desejos. Nossas orações são respondidas se assumirmos o sentimento do desejo cumprido e continuamos nessa suposição. Um dos mais belos exemplos de uma oração respondida eu testemunhei em minha própria sala de estar. Uma senhora muito encantadora, de fora da cidade, veio conversar comigo a respeito da oração. Como ela não tinha ninguém com quem deixar o seu filho de 8 anos, ela o trouxe consigo, e ele ficou o tempo todo conosco durante a conversa. Aparentemente, ele estava absorto em brincar com um caminhão de brinquedo, mas no final da conversa com a mãe, ele disse: Sr. Neville, eu sei orar agora. Eu sei o que quero. Um filhote de cachorro. E posso imaginar que estou abraçando todas as noites na minha cama. Sua mãe explicou a ele e a mim as impossibilidades de sua oração, o custo do filhote, uma casa e mesmo a incapacidade dele de cuidar adequadamente do animal. O menino olhou nos olhos de sua mãe e simplesmente disse: Mas mãe, eu sei orar agora. E ele fez. 2 meses depois, durante a Semana do Amor aos Animais em sua cidade, todos os alunos foram obrigados a escrever um ensaio sobre como eles iriam amar e cuidar de um animal de estimação. Você adivinhou a resposta. Seu ensaio, dos 5.000 apresentados, ganhou o prêmio. E esse prêmio, apresentado pelo próprio prefeito da cidade ao rapaz, era um filhote de cachorro de collie. O garoto realmente assumiu o sentimento de seu desejo realizado, abraçando e amando seu cachorro todas as noites. A oração é um ato imaginativo que deve ser o assunto da minha mensagem no próximo domingo de manhã, às 10h30, no Fox Wilshire Theatre, em Wilshire Boulevard, perto de La Cienega. É meu desejo, no próximo domingo, que eu possa explicar a você, como menino, pode entregar-se às mais belas imagens de seus desejos e persistir em sua oração, mesmo que você, como rapaz, seja informado de que os seus desejos são impossíveis. Neville Goddard.